Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E dessa vez estou localizado aqui na Perdizes, em São Paulo. 220 metros quadrados de tudo que a marcenaria Hall Design pode oferecer para dentro de uma residência. Marcenaria, serralheria, vidraçaria, tapeçaria e muito requinte. Eu tenho certeza que se você ficar comigo até o final desse vídeo, você não vai se arrepender de tudo que eu tenho para mostrar para vocês aqui hoje. Fica comigo aí! E um lugar mais importante para mim começar mostrando para vocês este apartamento é esse hall de entrada. Aqui nós temos algumas coisas diferentes e não só a presença da marcenaria. Calma aí que eu já vou revelar para vocês. Nós temos painel de marcenaria revestindo 3 paredes aqui, né? Fazendo o contorno da porta do elevador, fazendo a frente que dá acesso à porta de entrada aqui do apartamento e também fazendo essa parte do fundo, que seria a frente aqui do elevador, né? Quando você sai, você tem uma parede de madeira. Alguns detalhes importantes que vale a pena eu já começar a revelar. Primeiro que aqui no projeto original nós não temos parede na parte de trás. Aqui nós temos um armário, que é o armário da circulação do apartamento, que a gente precisou ganhar esse espaço da parede. Então na parte de trás do armário foi aplicado o painel. Para quem chega no apartamento não consegue perceber que aqui não tem parede na parte de trás, porque realmente fica muito similar, fica exatamente como se estivesse um painel revestindo uma parede de alvenaria ou uma parede de drywall. Além da marcenaria, o que nós temos aqui? A presença de um aparador que nós fizemos a parte de estrutura dele lá na fábrica, na parte de serralheria. Então foi utilizado alguns tubos cilíndricos e foi colocado a parte da marmoraria apoiado na parte superior, deixando essa peça bem clean, bem leve. Foi um projeto que a gente teve que pensar muito em como executá-lo, porque essa leveza que essa peça traz, a gente conseguiu replicar ela muito bem aqui nesse projeto. Saindo agora dessa primeira parte inicial, nós temos a porta mimetizada. Essa porta, ela é mimetizada pelo lado de dentro do apartamento. O apartamento possui um sistema de automação muito bacana, então nós não temos aqui nenhuma maçaneta que faz a abertura. Simplesmente com um toque aqui no interruptor, você consegue fazer a abertura da porta. Isso permite que a gente consiga deixar a porta lisa, apenas com o puxador aqui em cava. Do lado de dentro, por ser uma porta mimetizada, nós temos o painel indo desde a parte de cima até o chão, então ele reveste todo esse hall de entrada e a porta fica aqui o mais lisa possível, o mais mimetizado possível. Não só a porta de entrada, mas nós temos uma porta que dá acesso à circulação e também uma porta do lado oposto que dá acesso a um lavabo. Toda a madeira que foi trabalhada aqui nessa parte do projeto e também no hall de entrada, ela é a madeira Frejó. Então nós temos a predominância da madeira aqui em todo esse ambiente de entrada. Eu sei que vocês já viram aí do outro lado a parte do teto,
mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente porque eu já vou começar a ir levando vocês pro lado da cozinha. Só que antes da gente ir pra lá, eu quero mostrar para vocês o que nós temos aqui na parte de baixo do rack da sala. Esse rack ele foi alterado no projeto. Aqui nós tínhamos um rack bem grande de fora a fora, porém o cliente optou por fazer um revestimento de pedra no contorno, incluindo um nicho em marmoraria, que ele dá toda essa extensão aqui, dando uma magnitude bem grande, aqui formando como se fosse um rack bem imponente. Então nós temos o contorno da pedra, a iluminação muito bem alocada, mas o rack da marcenaria ali para alocar os equipamentos de televisão, automação e som, ele fica mais ao canto. A presença da palha indiana, que combina com a palhinha que nós temos em algumas cadeiras que vocês vão ver no decorrer do vídeo. E aqui nós temos a abertura por sistema de toque e na parte de dentro toda a parte de fiação e aparelhos aqui que potencializa o funcionamento de toda a parte de automação e a parte de som aqui dessa área social deste apartamento. Quando a gente começa a sair do rack, eu quero começar a levar vocês para o lado da cozinha. Para isso, nós temos os painéis na parte do hall, mas nós temos também o painel no teto. E aqui nós temos algumas diferenças que vale a pena eu comentar. O teto, na parte de cima, nós temos o veio alocado no mesmo sentido que desce o veio aqui do painel de entrada. Então, quando você olha, você consegue ver uma uniformidade em todo o projeto. E na parte de cima, nós temos um cortineiro bem realocado aqui, que na verdade faz o papel de sanca, né? Iluminada aqui de fora a fora. E agora sim, trazendo vocês mais adentro aqui no apartamento, nós viemos com o teto de marcenaria e esse teto ele faz o contorno, arrematando toda a área da cozinha gourmet aqui desse apartamento. Temos uma adega, que aqui o cliente optou por uma adega climatizada, piso teto. Na lateral nós temos mais uma vez a presença da madeira revestindo a parede como um painel, do piso até a parte superior, algumas prateleiras aqui ó, com a borda bem fininha, olha que legal ó, dando um aspecto bem diferente aqui e o sistema de iluminação presente. Para quem tem dúvida referente ao sistema de iluminação, todos os nossos projetos que tem sistema de iluminação em LED, nós já entregamos pronto para o nosso cliente. Então o cliente chega aqui, ele só aperta o interruptor e a mágica já acontece, já acende a parte de iluminação que está presente na marcenaria. Bom, falamos aqui dessa parte da entrada, mas eu não posso me esquecer desse buffet baixo e aqui nós começamos com as conexões que nós temos no apartamento. O pé do buffet é o mesmo lá do hall de entrada. Então nós temos um pé cilíndrico em marcenaria e aqui a presença de um buffet que dá apoio aqui à área do café que o cliente tem alocada nessa circulação aqui da área social. Nesse momento no vídeo, para quem acompanha o nosso canal, só os fortes aí já viram uma peça que eu fiz um vídeo lá na fábrica para mostrar, que é essa mesa em tronco de árvore que nós realizamos aqui para o nosso cliente. Essa peça, gente, é uma peça que ela pesa em torno de meia tonelada. É uma peça em tronco de árvore natural e nós temos as bordas dela toda orgânica. Então todo esse lado daqui que fica virado para o lado da sala, nós temos ela orgânica de fora a fora, né? Então você tem a presença aqui, ó, bem evidente da madeira natural no apartamento. Então ela é toda irregular, o cliente quis essa naturalidade aqui para dentro do apartamento. Nós alocamos um pé lateral para ser um apoio, né? Aí a gente entra em termos mais técnicos. Essa bancada, ela para ser no estilo suspensa. Porém aqui nós temos uma lâmina e a lâmina ela é uma peça mais sensível, ela é uma modalidade de pedra um pouco mais sensível. Então se nós fixássemos essa bancada diretamente da lâmina, se em algum momento a gente tivesse alguma trepidação aqui desse tronco, a gente poderia acontecer o imprevisto aqui ó, de rachar.
Então o que a gente quis evitar? A dor de cabeça no futuro para o cliente. Então aqui nós colocamos um pé de fechamento lateral, um pé bem orgânico também, bem bacana. E essa peça, por ela ser um tronco de árvore, ela foi trabalhada na madeira cumaru. E foi preservado a parte da casca da madeira, que é o que fica mais bonito que muitas pessoas pedem pra gente, que é essa borda aqui, ó, toda orgânica. Então essa peça aqui ela se une a uma largura aproximadamente de 1,20 m. Ela tem na parte de baixo alguns ferros que fazem a ligação dessas peças e do outro lado nós também preservamos a borda orgânica aqui para que o cliente pudesse ficar com o mesmo acabamento dos dois lados. E na parte de baixo, mais uma vez, a presença ali de um pé bem alocado, ali ó, deixando bem característico de um tronco de árvore natural aqui. Então assim, essa peça é uma peça que, para quem conhece de madeira, ela chama muito a atenção quando a gente entra aqui nesse apartamento. E o cliente adorou esse projeto. Você que começou a acompanhar o vídeo e quando eu levei vocês lá perto do rack ali de entrada, vocês viram a presença da palha indiana. Aqui ó, está o mesmo modelo de palha indiana nas cadeiras que o cliente optou por trabalhar aqui nessa bancada. Então ele fez um link por estar aqui no mesmo ambiente, né? Apesar de nós estarmos falando de uma cozinha aqui e lá a parte da sala, é tudo integrado. Então ele fez esse link, essa conexão, que fica muito bacana nos projetos você conseguir fazer essa ligação, esse link, por mais que esteja em ambientes diferentes, mas uma peça se conecta com a outra. Bom, agora já foi revelado, porque eu tenho certeza que vocês estão assistindo o vídeo, vocês só não ficam prestando atenção no que eu estou mostrando para vocês, vocês ficam olhando o ambiente como um todo. Aqui nós temos essa belíssima cozinha em uma tonalidade verde escura. O teto de madeira, ele faz a ligação aqui, ó, que vocês percebem, desde lá do hall de entrada, ele faz esse círculo e ele fecha até a área de serviço aqui do apartamento. Então ali nós temos uma entrada de serviço que eu já vou revelar para vocês, mas nós temos aqui essa área toda aconchegante. E vocês, eu espero que através do vídeo vocês consigam ter a noção do quão aconchegante é um teto de madeira como esse. O ambiente ele fica mais calmo, fica mais leve, né? Tem outras opções no mercado, tem como hoje fazer através de piso vinílico, tem alguns materiais até de PVC que eu já vi em algumas obras, mas nada passa essa sensação de harmonia, de calma, de tranquilidade que um teto de madeira proporciona, sem contar na acústica, que fica excelente. E olha só, eu tô falando não só porque eu tenho marcenaria, mas porque eu tenho no meu apartamento e realmente é uma coisa que faz completamente a diferença, a questão da acústica, fica maravilhoso. Bom, chegando aqui na parte da cozinha, nós não temos só a predominância do verde, tá? Nas duas ilhas que nós temos, do lado oposto, do lado de dentro da cozinha, a gente tem a presença da terceira tonalidade, que é o MDF Frappé, o mesmo material que foi trabalhado lá no rack da sala. Aqui nós temos algumas particularidades, né? Gavetas, vocês vão perceber que o cliente sempre priorizou e pediu pra gente que no projeto tivesse gavetas mais longas. As gavetas, todas no estilo aqui com as laterais. Você tem a presença do metal na lateral das gavetas. Essa modalidade de gaveta ela tem uma resistência maior à carga e ela fica muito bonita, né? Aqui uma gaveta no estilo alto, então ela tem esses canos que fazem a conexão e prende diretamente na frente. Para quem me pergunta muito sobre a questão de puxadores, né? Aqui nós temos o puxador chanfro, que ele vai de fora a fora,
na peça. Ele é um puxador clean e que faz uma diferença bem bacana no móvel, deixando apenas um friso, né, na parte de cima e um friso aqui onde realoca a frente de baixo. Então, nesse módulo, nós temos 2 gavetões e aqui uma lixeira automática. Quando você abre a porta, a lixeira sai de dentro do armário e já destampa. E quando você fecha, a lixeira faz o fechamento automático, deixando essa área muito prática e muito aconchegante aqui para o uso do nosso cliente. Antes de mostrar para vocês a outra ilha, vamos definitivamente agora chegar nessa parte desse gabinete que liga tanto o gourmet do apartamento como também a área da bancada. Aqui nós temos a predominância do verde. Como eu disse, gavetas sempre mais largas, portas também sempre o mais largo possível e a mesma predominância de acabamento das laterais aqui, ó, metalizadas. Divisões de talheres todas em inox escovado para dar um ar bem clean aqui e passar uma organização bem grande aqui para esse apartamento. Então, gavetas internas, olha que legal. Aqui nós temos uma gaveta também com divisões internas. A parte interna de toda essa área molhada, ela é branca e vocês vão me perguntar o porquê. Justamente pensando na durabilidade do móvel. Então aqui nós temos a parte interna com a resistência à água. E aí, para isso, a gente trabalha com o MDF branco da Duratex, que possui aquela resistência à umidade, deixando o seu móvel aí, a vida útil dele, aumentando muito e muitos anos para frente, tá? Saindo aqui dessa área, parte de baixo, porta basculante. Aqui nós temos uma cuba bem grande, então o armário na parte de baixo fica comprometido. Embaixo, um gavetão bem largo. Lateralmente, nós temos uma espécie de frigobar, estilo cervejeira. E foi feito uma máscara aqui, ó, de acabamento. Olha que legal, ó, para deixar esse eletro aqui com a sensação de ser um eletro embutido. Então muitas pessoas também ficam com essa dúvida. Poxa, Humberto, o eletro que é ideal para mim, ele não é de embutir. Existe essa possibilidade de a gente fazer alguma coisa para dar um aspecto mais bacana ali, para quando você olhar você não ter muitas frestas nas laterais? A gente faz dessa forma. Coloca-se uma máscara aqui no contorno do móvel e o eletro fica ali muito bem alocado ali, bem discreto e dando um aspecto bem legal. Continuando no gabinete, gavetas em cima, gavetas embaixo. Aqui na área da bancada nós não conseguimos colocar gavetas porque a cuba é bem generosa do cliente e na parte de baixo nós temos o triturador. Então isso muitas das vezes nos impede de fazer na parte de baixo as gavetas. Então foi colocado portas de giro aqui nessa parte de baixo. Parte superior, um armário mais raso, ele indo de fora a fora. A presença da iluminação em LED aqui, ó, através do perfil. Todos os LEDs que nós utilizamos é na modalidade COB, então é aquele LED que você não vê os pontinhos dele, ele fica contínuo de fora a fora e ele tem um difusor na parte de baixo. E o mais bacana, além de você ter um LED iluminando a bancada, nós temos um LED voltado para cima para dar a sensação como se esse armário estivesse flutuando. E lá em cima, fazendo conexão a tudo isso, nós temos o painel ali indo do parte de cima do armário até o teto para dar um arremate bem bacana. Então dá uma sensação bem de amplitude quando você olha esse lado aqui dessa cozinha com essa visão aí que vocês estão tendo através da câmera. Então aqui nós temos portas superiores, tá? Ó, portas superiores, basculantes, tá? Ligando ali ao módulo da geladeira. Antes da gente começar a falar da geladeira, vamos agora voltar e mostrar para vocês a parte da ilha. Aqui uma ilha um pouco maior do que a que foi mostrada agora há pouco, do gourmet. Uma ilha mais generosa, tanto em questão de largura como em questão de profundidade. Então nós temos a coifa bem alocada, fogão aqui e na parte de baixo toda o melhor da marcenaria planejada. Então gavetas com as laterais metálicas, na parte de cima gavetas com as divisões aqui de talheres todas em inox. Aqui nós fizemos um porta-condimento e o cliente pediu para que nós fizéssemos algumas divisões para que facilitasse aqui na utilidade do dia a dia. E lateral
nós temos a presença de mais uma lixeira, porém aqui não na opção automática de quando você abrir a lixeira sair. Por que, Humberto? Porque nós temos uma prateleira na parte de cima, onde é utilizado para algumas outras coisas. Então, nem sempre quando o cliente abrir esse módulo, ele vai querer ter acesso à lixeira, né? Então, a lixeira foi no estilo manual, com 2 cestos aqui que o cliente consegue fazer uma separação, talvez em orgânico e reciclável, ou enfim, na modalidade que fique melhor aí para ele. Aqui nós temos uma lixeira muito bem alocada, aqui que foi proposto para ele nesse projeto. Saindo da parte da ilha, aí entramos na onde nós temos a geladeira e a torre de eletros. Aqui, o que nós temos? Como eu mencionei lá na cervejeira para vocês, o eletro do cliente e a geladeira também não é de embutir. Então nós temos a presença da máscara fazendo o contorno, mais uma vez aqui, ó, em toda a volta dessa geladeira. Na parte de cima, um armário com porta basculante e aqui a máscara fazendo o arremate, deixando esse eletro com aquele aspecto maravilhoso que eu sei que vocês adoram. Quando nós chegamos na torre quente, aqui o processo se inverte. Por quê? Nós temos a máscara também, porém os eletros já são feitos para serem embutidos. Então a gente tem os eletros com a máscara passante, aqui né, com a frente dele passante e a máscara acoplada por trás. Então você consegue ter o máximo de acabamento aqui nesse estilo. Parte de cima com uma porta basculante, parte de baixo com um gavetão e lateralmente nós temos 2 portas em vidro e que dá jus aqui a uma cristaleira muito linda. Olha que bacana, ó, toda iluminada por dentro para que você consiga ter uma clareza aqui de tudo que é colocado nessa cristaleira. Uma profundidade bem generosa e um detalhe bem bacana. Ela toda na tonalidade verde, porém o fundo na tonalidade frejó, dando essa conexão entre teto, painel superior e essa cristaleira que está alocada aqui, ó. Parte de baixo nós temos gavetas, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Olha que bacana, as gavetas também todas na modalidade laterais metálicas. E aquele belíssimo sistema de amortecimento do fechamento que está presente em todas as portas aqui desse apartamento. Se vocês repararem na parte de cima aqui dessa área, a iluminação ela ainda avança. Então essa iluminação ela começa nessa cristaleira e ela vai até a coifa lá do outro lado. Onde você anda no apartamento, você tem a iluminação central da cozinha e você tem a iluminação presente voltada para a área de cima e voltada para a parte de baixo aqui desse armário, deixando esse ambiente completamente aconchegante quando você está aqui dentro. Saindo agora da parte da cristaleira, eu quero mostrar esse hall de serviço. A gente pode se dar o luxo em falar dessa forma, tá? Hall de serviço, porque agora vocês vão conseguir entender. Nós mimetizamos a porta de entrada de serviço também do apartamento. Aqui, diferente lá da entrada, o cliente colocou uma fechadura eletrônica, até por uma questão de segurança também. Na lateral da cristaleira nós temos uma Alexa muito bem alocada e aqui o cliente consegue fazer todo o controle que ele precisa da automação da casa. E a marcenaria aqui, ó, envolvendo através das portas mimetizadas, ela dá acesso a mais um módulo lateral. E aqui a gente começa a se perguntar, Humberto, eu vi que lá a gente não tem puxadores na parte da cozinha, é tudo chanfro. O que esse bendito desse puxador está fazendo aqui? E aqui nós temos um freezer todo escondido na marcenaria. Então nós temos uma peça, né, um freezer mesmo, bem alocado e um armário que faz todo o contorno. Quando você abre, você tem acesso aqui a essa parte de freezer, mas quando você está com ele fechado, você tem a sensação de ser um módulo de marcenaria. E o puxador, nesse caso, ele se faz necessário por conta da pressão que nós temos quando essa peça fecha. Então, se nós tivéssemos colocado aqui um puxador com estilo chanfro ou qualquer outro modelo que você não consiga ter pega, o cliente ia ter um pouquinho de dificuldade ali para conseguir fazer a abertura desse freezer.
Saindo dessa parte, nós temos um painel com uma porta de correr que dá acesso à área de serviço aqui deste apartamento, né? Então essa porta ela corre para trás dessa marcenaria. Foi feito um revestimento de viga aqui na parte de cima. Aqui nós temos uma pequena despensa que eu já vou revelar para vocês. Foi colocado prateleiras em todo o contorno, né? Então foi feito um L aqui, ó, de prateleiras toda iluminada, né? E aqui você consegue ter acesso aqui a toda a despensa, inclusive muito bem organizado aqui do nosso cliente. Quando a gente sai da despensa, ainda não acabou a nossa parte da cozinha, porque nós temos uma bancada de refeição rápida com armário superior e um armário lateral. Então você tem todo esse composto aqui, ó, esse conjunto de armários aqui com toda a parte dispenseiro, uma bancada na tonalidade frejó e um armário superior com 3 portas de gilo com a presença da iluminação aqui na parte de baixo. Foi feita uma pequena prateleirinha aqui depois que o cliente pediu para a gente para que ele pudesse alocar um telefone sem fio, ele sentiu essa necessidade. E aqui a gente fica com um ambiente bem aconchegante aqui para uma refeição rápida, para algum colaborador aqui poder fazer a sua refeição de uma forma mais tranquila, mas também com um ambiente bem aconchegante. E aqui a gente volta a arrematar nessa lateral com a marcenaria voltada para a sala. Então a lateral desse armário aqui da cozinha, ele se transforma no painel que dá continuidade aqui em toda essa sala. Gostaram? Consegui mostrar bastante os detalhes para vocês. Esse tour eu quero abrir bastante coisas. Vocês não têm noção do que espera vocês lá na área íntima, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas agora fiquem com alguns detalhes aqui de toda essa área social deste apartamento. Eu quero mostrar para vocês o lavabo. Como foi mostrado no início do tour, aqui nós temos a porta mimetizada, o puxador na cava da própria madeira e na parte interna aqui desse lavabo nós temos algumas coisas bem bacanas. Primeiro, a presença da marcenaria envolvendo aqui 3 paredes, como nós temos no hall de entrada, a pedra moleda alocada aqui no fundo e o painel aqui fazendo todo o contorno artesanal dessa pedra, o que dá uma diferença no acabamento surreal. Além da marcenaria muito bem alocada do piso até o teto, nós temos na parte de baixo uma prateleira em madeira teca, porém ela foi feita no estilo aqui, ó, toda usinada nessa parte central, e aqui nós temos a presença de uma madeira maciça. Então foi feita a aplicação do verniz numa tonalidade mais opaca para que ela pudesse combinar com o frejó que foi utilizado no restante do apartamento, mas numa tonalidade de madeira diferente. Então a madeira teca, que ela tem uma variação de diversas cores, foi alocada aqui nessa parte de baixo no estilo de uma prateleira toda frisada, que dá uma vazão para a prateleira e um aspecto visual bem bacana. E conjunto a tudo isso, a parte da bancada, ela envolve, né? Ela entra aqui nessa parte do painel lateral que nós temos, do piso até o teto, deixando um aconchego bem bacana aqui nesse lavabo. Pois bem, pessoal, agora eu vou levar vocês até a área íntima aqui deste apartamento, mas esse vídeo vai sair na próxima semana, onde eu vou mostrar todas as 3 suítes, sala de TV e um escritório muito bacana que nós temos aqui dentro. Fica comigo até a nossa próxima semana e eu aguardo vocês.